Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. João, Evangelho de João. Em nome da Missão Evangélica Boas Novas, eu quero agradecer a presença de todos os amigos e visitantes que estão conosco nesta noite. Sinta-se à vontade e volte sempre, será uma alegria imensa, um prazer enorme tê-los aqui nesta noite. Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 39 a 40. Hoje trarei para vocês uma mensagem temática e nós iremos meditar. Obrigado, meu irmão. Em João 5, 39 a 40. Todos encontraram? Diz assim a santa palavra de Deus: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu gostaria de, nesta noite, meditar e convidar você a meditarmos na palavra de Deus, cujo tema será a mensagem das Escrituras. A mensagem das Escrituras. Irmãos, eu quero ver com vocês 3 pontos nessa noite, à luz desses 3 versículos desses 2 versículos que nós acabamos de ler. A primeira coisa que eu quero ver com vocês é um propósito eterno. A segunda coisa que eu vou olhar com vocês é uma mensagem única. E a terceira e última coisa que eu quero olhar com vocês é um convite pessoal. Esses 2 versículos, eles tratam especificamente das Sagradas Escrituras. Mais precisamente da mensagem das Escrituras. Falam esses 2 versículos exatamente sobre aquilo que nós devemos lembrar e considerar sobre as Escrituras Sagradas. Examinai as Escrituras, porque vocês cuidadosamente estudam elas, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são elas, Jesus disse, e são essas Escrituras que vocês examinam meticulosa, exaustivamente, são elas que testificam de mim. Contudo, Jesus diz, vocês não querem vir a mim para terem vida. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês acerca das Escrituras é que a Bíblia, ela encanta por sua completude. A Bíblia encanta por sua atualidade. A Bíblia encanta pelo seu poder transformador que há nela. A Bíblia encanta por sua personalidade. A Bíblia encanta por sua unidade. A Bíblia encanta por sua unidade. E a Bíblia encanta porque quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, mais encantado a gente fica, mais impressionado a gente fica. Não são poucas, irmãos, as histórias de pessoas que duvidaram tremendamente da verdade bíblica e da verdade de Deus e que se dispuseram a estudar essa palavra para justamente mostrar nela falhas e erros, e que ao ler e ao estudar as Escrituras, os resultados foram sempre o mesmo. Você já sabe, só dá Jesus no final. Essas pessoas foram transformadas pelo poder da palavra
de Deus. As Escrituras, sim, irmãos, têm um poder extraordinário e um poder sobrenatural. E é curioso uma coisa, que coisas claramente, irmãos, acontecem quando a gente busca a sabedoria da palavra de Deus. Mas há coisas que vão acontecendo sem que a gente perceba. O nosso contato com a Bíblia, por exemplo, vai nos moldando. O nosso contato diário com as Sagradas Escrituras vai nos transformando. E à medida que nós passamos tempo, investimos tempo, nós somos mais moldados por essa bigorna que é a palavra de Deus. E nós nos fazemos, na medida que nós temos contato com essas Sagradas Escrituras, vocês sabem que nós não fazemos mais coisas que fazíamos antes. E nós não reagimos mais das maneiras como nós reagíamos antes. E é curioso perceber como a gente olha para trás e percebe que em outros tempos e em outras circunstâncias semelhantes, nós agiríamos de maneira completamente diferente, sem a palavra de Deus. Nós somos aperfeiçoados, nós somos melhorados à medida que temos contato com as Sagradas Escrituras, com a palavra de Deus. E o estudo da palavra de Deus, irmãos, nos molda. O estudo da palavra de Deus nos aperfeiçoa. Mas, sobretudo, o estudo da palavra de Deus nos transforma. E aí, queridos, à luz desses 3 pontos que eu mencionei lá no início, eu quero olhar com vocês aqui rapidamente os 3 aspectos da Bíblia que Jesus nos lembra nesta declaração que ele faz nos versos 39 e 40 desse versículo. Em primeiro lugar, irmãos, a primeira declaração de Jesus é que depois que Jesus quer que nós lembramos Jesus diz assim, versículo 39, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque julgam nelas terem a vida eterna. Em primeiro lugar, Jesus queria lembrar para os fariseus e para nós nessa noite, é que as Escrituras, elas têm um propósito, irmãos. Jesus está definindo aqui, as Escrituras têm um propósito eterno. Pois julgais nela terem o quê? A vida eterna. Veja que Jesus avalia o que eles fazem, os fariseus, os líderes religiosos. Jesus está avaliando o que eles fazem e começa por dizer onde eles acertam. Apesar de serem fariseus, muitos deles eram hipócritas, fanáticos religiosos, mas Jesus começa a dizer que por onde eles acertam. A minha tradução, que é a NVI, Jesus diz assim, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. E de fato, irmãos, Jesus diz, olha, vocês acertam, porque vocês julgam, vocês percebem que nas Escrituras estão palavras de vida eterna. E de fato é isso mesmo. Esse é o ponto principal para a gente considerar. A palavra de Deus, ela aponta para a eternidade. Por que é que eu preciso compreender isto? Por que é que eu preciso saber que as Escrituras, elas apontam para a eternidade? Para compreender, irmãos, para compreender que por mais rica que seja a pessoa, por mais bíblica que seja a nossa vida cotidiana, ordinária, e por mais extraordinária que seja o conteúdo da vida, dessas Sagradas Escrituras, para todas as áreas aqui dessa vida diária, e por mais importante que seja conhecer as verdades da Bíblia, no meu caminhar diário, na minha peregrinação aqui na terra, por mais que tudo isso de fato tenha valor, o maior propósito das Escrituras vai para além da caminhada aqui na terra. O maior propósito das Sagradas Escrituras
vai além do andar debaixo do sol. O ponto nevrálgico das Sagradas Escrituras é apontar para uma vida além e acima do sol. Aponta para uma vida além dessa vida efêmera, fugaz, fugídia, transitória. Vai para além da caminhada aqui, irmãos. Eu quase posso dizer que aquilo que a Bíblia faz para aperfeiçoar a nossa vida terrena aqui na terra é apenas um bônus, irmãos. Eu vou colocar 1000 aspas nesse apenas. Tudo que as Sagradas Escrituras faz para me aperfeiçoar, para aperfeiçoar os remidos, os peregrinos dessa caminhada, é apenas um bônus. Porque, na verdade, o propósito da palavra de Deus é a vida eterna. A minha caminhada sobre a terra é temporária. A nossa caminhada sobre este mundo é efêmero. A nossa vida aqui, como vivemos, e nós convivemos com perdas de pessoas que nós amamos, isso é um fato inexorável. Na verdade, irmãos, nós convivemos também com perda que nós mesmos temos que encarar e a certeza da nossa própria morte. E nós sabemos que, sem exceção, daqui a 100 anos, e desculpem a franqueza, todos nós aqui não estaremos mais aqui nessa existência, desse lado da existência, mas não. Só que a morte, ela não cessa a existência. A morte apenas te remete para a outra existência. Por isso que existir, ser, é algo extremamente radical. Viver e vir a este mundo é tão radical, irmãos. Por que é tão radical? Porque inexistir, isto é, deixar de existir, já não é mais uma possibilidade para os que estão vivos. Isso significa que quem está nessa dimensão aqui, não importa a idade dele, não existe uma tecla de delete que eu possa clicar e eu possa deixar de existir. Até mesmo as pessoas que se suicidam, que dão cabo de sua própria vida, elas não deixam de existir. Elas apenas elas não vão para a inexistência. Elas vão para a outra existência, porque inexistir já não é mais uma possibilidade para quem está vivo. E por isso que nenhum de nós estará daqui, pelo menos nesta existência aqui, daqui a 100 anos. A verdade, irmãos, é que a vida é passageira, sim, para todos nós. Isso é uma verdade. O propósito da palavra de Deus sempre foi para termos vida eterna. Esse é o grande propósito das Sagradas Escrituras. Jesus nos lembra no Sermão do Monte que não vale a pena estar tão preocupado ajuntando tesouros no céu, ajuntando os tesouros na terra, melhor dizendo, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas Jesus, no Sermão do Monte, ele diz que nós devemos ajuntar tesouro aonde, irmãos? Ajuntar tesouros nos céus, onde nem a traça corrói e onde os ladrões não minam e nem roubam. Isso significa, irmãos, que a verdade é que as coisas mais preciosas da vida são aquelas que apontam para a eternidade. Rafael, onde está a eternidade? Irmãos, a eternidade está logo ali, ó. Daqui a pouco a gente vai encontrar com ela. Está logo ali, ó. Daqui a pouco, irmãos, a gente vai bater de cara com ela. Ela está ali, ó. Todos nós aqui, de um a um, vão partir. E é por quê? Porque ela está logo ali, ó. Na esquina, nos aguardando.
Lá em casa, meu pai tem 3 filhos, eu, Caio e Sara. Meu pai e minha mãe. Eu não sei se vocês pensam isso, mas eu penso isso. São 5, 3 filhos e os nossos pais. Um dia, 4 desses vão sentir uma dor tremenda do coração, porque se for seguir a lógica, né? Porque nós sabemos que os filhos podem morrer também, mas seguindo a lógica, um dos nossos pais vai morrer. Então significa que os 3 filhos, junto com o pai ou a mãe, vai sentir uma dor terrível no coração. Aí vamos dizer que meu pai morra primeiro. Então minha mãe e nós 3 vamos sentir uma dor terrível. Nós 4 vamos sepultar o nosso pai. Se minha mãe vir a morrer depois, então os 3 filhos vão sepultar os pais. Isso vai ser uma coisa terrível no coração. Depois, se Sara, que é a mais velha, morrer, eu e Caio vai vir sepultar ela. Se Caio vier a morrer, eu vou sepultar Caio. Eu vou sentir a dor de tudinho tendo partido. E por fim, alguém, não sei quem, vai me sepultar. Essa é a verdade tremenda, irmãos. A verdade é que as coisas preciosas são aquelas que apontam para a eternidade. As Escrituras apontam para a eternidade. O propósito de Deus é apontar para a eternidade. Quando o Evangelho nos é apresentado, era para que enxerguemos além dessa vida passageira. Já no livro de Eclesiastes, não precisa abrir, no capítulo 3, versículo 11, o autor do livro, o sábio autor do livro de Eclesiastes, fala sobre tudo aquilo que Deus faz. E ele diz que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também colocou, inoculou, introduziu a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as coisas que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou, Deus imprimiu, Deus injetou, Deus inoculou a eternidade no coração do homem. Você consegue entender, irmão? Porque a gente não consegue se satisfazer com as coisas passageiras. Nós não conseguimos nos satisfazer com as coisas passageiras, porque as coisas passageiras, por mais boas que elas sejam, elas não foram feitas para nos preencher. As coisas boas dessa vida, as coisas passageiras dessa vida, elas foram colocadas como setas, como sinais que apontam para aquele que criou todas essas coisas e é capaz de nos preencher. Percebe que a gente nunca vai ser feliz, por mais que a gente consiga angariar, amealhar, juntar coisas aqui. Percebe que, porque a vida vai mostrar pessoas que alcançaram o auge da fama, e depois de atingir o auge da fama, elas se entregaram ao suicídio. Ou pessoas que alcançaram o auge da riqueza e logo em seguida mergulharam na depressão. Ou pessoas que conseguiram se tornar famosas, populares e bem-sucedidas profissionalmente, mas fracassaram pessoal e emocionalmente. Porque na verdade todos nós precisamos de algo que aponte para a eternidade. Eu não sei se vocês sabem, pode ver que uma pessoa, quando ela tem fama, ela além da fama, ela busca dinheiro. Porque pode existir a possibilidade de você ser famoso e não ter dinheiro. Então ela persegue dinheiro. E quando ela tem fama e dinheiro, ela quer o quê? Ser bem bonita. Os hollywoodianos, eles têm fama, têm dinheiro e têm beleza. E lá em Hollywood, há 11 anos seguidos, no final de ano, fecha-se o índice que há mais suicídio do que assassinatos lá. O índice de suicídio, ele passa todos os anos, há 11 anos consecutivos.
o índice de assassinato lá, de violência. Não sei se vocês sabem, o metro quadrado mais caro hoje aqui no Brasil não é o Leblon. O Leblon, durante muitos anos, ele conseguiu ficar invicto no metro quadrado mais caro do Brasil. O Leblon fica lá no Rio de Janeiro. Hoje, Balneário Camboriú já passou o Leblon faz tempo. E Balneário Camboriú, hoje ele é considerado como a Dubai brasileira. Só que o que não estão dizendo é que no país o índice de maior suicídio está sendo lá, sabe onde? Em Balneário Camboriú. Então, irmãos, nós precisamos de algo que satisfaça esse desejo que Deus inoculou no nosso coração. Ele colocou a eternidade no nosso coração, o anseio pela eternidade. Nós precisamos de segurança em relação à eternidade. Por outro lado, irmãos, é curioso perceber a história de pessoas que partiram dessa terra numa situação de extremo sofrimento, mas com uma profunda paz no coração. Pessoas com uma situação de grande dificuldade, mas com a alegria indizível. Às vezes numa situação de privação extrema, mas com um contentamento humanamente inexplicável. Por quê, irmãos? Porque partiram com a certeza da salvação e da vida eterna em seus corações. Pessoas que estavam no leito do hospital e foram receber visitas para serem consoladas, e os que foram consolar voltaram para casa sendo consolados por essa pessoa. Feito uma irmãzinha nos Estados Unidos, que recebeu em sua casa um casal brasileiro, casal missionário. O nome do homem era Theo, e ele foi com a sua esposa, e chegando lá, ele foi lá, né? Eu vou orar por essa irmã aqui, porque ela está cadeira de roda, e ela tem poucos dias de vida. E na hora que ela foi orar por ela, a irmãzinha disse: irmão, senta aqui do meu lado, deixa eu orar por você, porque eu estou partindo para ver o meu rei, eu estou partindo para a vida eterna. Eu tenho que orar por vocês, porque vocês aqui vão enfrentar coisa ruim aqui nessa vida. Deixa eu orar por vocês. E botou a mão nele e disse: pai, tem misericórdia desse casal tão novo, porque eles vão enfrentar tanto sofrimento nesse mundo. Eu te louvo, Senhor, porque eu estou indo para um lugar onde não haverá mais pranto, nem luto, nem dor. E todas as minhas dificuldades cessaram. Mas eu oro por esse casal, que vão enfrentar ainda tanta coisa nesse mundo de pecado. E o casal começou a chorar lá na hora. Então, irmãos, o que é que explica isso? Explica a certeza da vida eterna no coração. A palavra de Deus aponta para todas as coisas, para a eternidade. Então é preciso entender isso, irmãos. Primeira coisa, há um propósito eterno. Vida eterna nas Sagradas Escrituras. Então eu preciso entender isso. Há um propósito eterno. Mas apenas não isso. Tem um segundo ponto que Jesus fala e nós vamos ver nessa noite. Jesus quer ensinar essa. Que além da declaração de que há um propósito eterno, há uma mensagem única. Essas Sagradas Escrituras, que ela tem um propósito eterno, em segundo lugar, ela tem uma mensagem única. Uma mensagem única. É preciso entender, irmãos, que a Bíblia ela fala sobre muitos assuntos. É verdade. Ela tem diversos assuntos. Só que eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Todo o conteúdo das Escrituras apontam para uma direção central, uma direção principal. Qual é a direção principal? O texto vai dizer qual é a direção principal das Escrituras. Diz assim, olha, versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Olha aqui, olha, aponta uma direção central. E são as Escrituras que fazem o quê? Testemunha de quem? É de Cristo, meus irmãos. As Escrituras, elas apontam para mim, de Jesus. Então a mensagem é única. São elas, ou seja, as Escrituras, que testemunham e testificam de mim. Jesus diz que as Sagradas Escrituras, e aqui ele está fazendo menção ao Antigo Testamento, elas testificam dele.
Existe uma expressão teológica no mundo acadêmico da teologia, que é uma expressão que eu gosto muito. As Sagradas Escrituras, elas são cristocêntricas. Ou seja, Cristo é o centro. A Bíblia é cristocêntrica. Isso é muito fácil de entender. E Jesus, ele é o centro de tudo. Toda a Escritura, de Gênesis ao Apocalipse, é sobre Cristo Jesus. Você começa a história e vê a história da criação do homem e o pecado, e ali já naquela criação ali diz que viria o Salvador que esmagaria a cabeça da serpente. A promessa ali, o proto-evangelho. E eu gosto de mencionar isso. Você caminha por todas as Sagradas Escrituras, você vai caminhando por todo o Antigo Testamento, chega lá de Gênesis até Malaquias, e quando chega em Malaquias, na última página do Antigo Testamento de Malaquias, está falando sobre quem, irmãos? Está falando sobre aquele que traria debaixo das suas asas a salvação. Ali está falando o sol da justiça que traria salvação debaixo de suas asas. Quem é aquele? Jesus Cristo, irmãos. Aí você vai na primeira página do Novo Testamento e o que é que está escrito? Está escrito no primeiro capítulo do Novo Testamento que Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí você caminha por todo o Antigo Testamento, chega no Novo Testamento, atravessa o Novo Testamento todinho e chega na última página da Bíblia, lá em Apocalipse, está escrito o quê? Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, a Bíblia de capa a capa, ela aponta para Cristo. Fala sobre Cristo. Cristo, irmãos, é a nossa mensagem. Cristo é o nosso centro. Cristo é a nossa inspiração. Cristo é o nosso fundamento. Cristo é a nossa força. Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Cristo é a mensagem central das Sagradas Escrituras. Jesus é o centro da palavra de Deus. Não é você o centro, é Jesus. E para que eu possa conhecer as Escrituras, é preciso considerar isso, que em toda a palavra de Deus, Jesus é a essência de sua mensagem. Aqui ele diz, ele está falando para os fariseus, o cânon do Novo Testamento não estava completo. E quando ele diz, são as Escrituras que testificam de mim, ele está falando do Velho Testamento. Quando Jesus está no caminho de Emaús, falando para os 2 discípulos, e ele diz, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que estava escrito de mim. E o texto diz que ele abrindo e começando a explicar tudo o que havia de acontecer, na lei, nos profetas e nos salmos, tudo o que constava a respeito dele. Jesus é o centro das Escrituras. Ou seja, em toda a palavra de Deus, Jesus é a essência. Mas Deus quer revelar uma terceira coisa para nós nesta noite. Ele lembra aqueles homens que as Escrituras têm um propósito eterno, vida eterna, ela tem um propósito definido. Nós vimos que tem uma mensagem única, Cristo Jesus. Mas em terceiro e último lugar, ele lembra a nós nesta noite que tem outra coisa que nós devemos não esquecer, é que as Escrituras, ela também tem um convite pessoal. Versículo 40. Contudo, entretanto, todavia, vocês não querem vir a mim para terem vida. Perceba, na verdade, embora as Sagradas Escrituras, sim, tem o poder de nos caminhar para a vida eterna. Embora as Escrituras apresentem uma mensagem mais importante, que é a mensagem que nós devemos contar toda a história, que é mais extraordinária de toda a história, que é Cristo Jesus, há algo que limita a atuação das Escrituras na vida de um ser humano. Este algo se chama vontade. Contudo, não quereis vir a mim para teres vidas. Quando Jesus, na semana que ele ia ser morto,
ele olha para Jerusalém no final da sua caminhada sobre a terra. Ele está caminhando para o momento da prisão e da crucificação, na verdade. E lá, de acordo com Mateus 23, 37, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não o quisestes. Não sei se você viveu como pai a experiência de desejar algo muito bom para o seu filho, e esse filho rejeitou isso aí. E você se incomoda, seu coração fica consternado, entristecido, porque você sabe que aquilo que você desejava era o melhor para ele. E você se entristece porque sabe que ele vai colher frutos de coisas que não é certo. E você se entristece porque sabe que aquele caminho não vai trazer bons frutos. E você quer ver o seu filho feliz. E Jesus se coloca nessa posição. Ele diz: olha, eu amo tanto vocês. Eu fiz tudo que alguém poderia fazer. Eu dei a minha vida por vocês. A vida eterna está agora à disposição de vocês. Contudo, vocês não quereis vir a mim para teres vidas. Perceba que isso está presente na Bíblia, irmãos, em todo o tempo. O homem fugindo de Deus. O homem rejeitando a oferta de Deus. Quando Adão e Eva caiu, quem foi? Foi Adão que foi atrás de Deus para reconciliar-se? Foi não, ele correu de Deus. E Deus foi em busca dele no meio das árvores do jardim. Ele fugiu da presença de Deus. Irmãos, em todos os lugares na Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nós vemos, na verdade, Deus está presente, buscando o pecador. Do Gênesis ao Apocalipse. E Deus que convida, um Deus que insiste, um Deus que indaga, um Deus que diz no Antigo Testamento: por que é que vocês gastam o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho daquilo que não pode satisfazer? Vinde atentamente comer o que é bom. Eu tenho o melhor para vocês. Vocês abandonam o que lhes estou dando para seguir outras coisas. E Jesus o tempo todo nas Sagradas Escrituras fica dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que é que vocês continuam carregando esse fardo? Por que é que vocês continuam mergulhados na angústia? Por que é que você continua sobre o peso da culpa e do pecado? Por que é que você continua mergulhado em coisas que os destrói? Porque simplesmente você não pode simplesmente aceitar o que eu tenho, o melhor que eu estou lhe oferecendo. Isso é verdade. Paulo diz assim: não há ninguém que busque a Deus. Não há nenhum só. Por que você rejeita? Por que vocês abandonam ou a mim para seguir outras coisas? Por isso vocês não querem vir. Muitas dificuldades, irmãos. E nós agora, estou trazendo aqui para nós, igreja, muitas dificuldades que nós passamos na vida, nós passamos porque nós não sabemos escolher. É verdade que existem dificuldades que fogem ao nosso controle, das quais nós não temos nenhuma responsabilidade, assim como as dificuldades que Jó passou. Jó não fez nada para passar aquelas dificuldades. Só que tem muitas dificuldades que nós escolhemos, que é fruto das nossas más decisões, fruto das nossas más escolhas. Não sabemos decidir. Mas vocês percebem que todas as alegrias que nós vivemos em nossa vida, nós vivemos porque nós decidimos
aceitar o convite do Senhor e obedecer ao Senhor? Todas as vezes que nós abraçamos a vontade de Deus, nós celebramos a vontade de Deus, porque quando nós alinhamos a nossa vontade à vontade de Deus, nós sabemos que há um gozo na alma. E todas as vezes que nós gozamos de uma alegria profunda, nós sabemos porque nós estamos obedecendo aquilo que Deus nos mandou. Não procure em primeiro lugar felicidade, procure em primeiro lugar santidade, porque a felicidade ela é fruto da santidade. Deus, o propósito de Deus é primeiro que você seja santo, para depois você ser feliz. As pessoas estão querendo procurar felicidade sem santidade. Não vai existir, irmãos. Porque a verdade é que Deus sabe que nós seremos verdadeiramente felizes se de fato, primeiramente, nós consagrarmos nossa vida a Ele. Felicidade é consequência de uma vida de santidade. Quando Jesus diz para aqueles homens, vocês estão certos ao entender que as Escrituras apontam para a vida eterna, é verdade. Percebam que as Escrituras ela fala de mim, Jesus diz, mas vocês não querem. Eu escutei uma vez uma história muito interessante, irmãos. Uma senhora numa estrada deserta dos Estados Unidos, já idosa, vinha dirigindo num carro pequeno, compacto, de 4 portas. E quando ela percebeu um caminhão gigantesco, que era capaz de engolir o carro dela, esse caminhão começou a encostar na traseira do carro dela. E ela começou a ficar extremamente incomodada e se assustou muito com aquilo. E ela começou a acelerar o carro. E ela começou a acelerar e começou a correr. E o caminhão não diminuiu a velocidade, pelo contrário, o caminhão aumentou a velocidade e encostava e mantinha a velocidade e grudando atrás do carro da senhora. E ela começou a se desesperar mais ainda e ela começou a ultrapassar o limite da velocidade que aquela estrada, aquela BR exigia. Ela já ultrapassou e na medida que ela ultrapassou o limite de velocidade, o caminhão aumentou também e continuou perto, bem pertinho da traseira do carro daquela senhora. E ela se desespera, sem saber o que fazer, e continua acelerando além do que podia. E o caminhão não descolava da traseira do carro. E de repente, lá longe, ela avista um posto de gasolina. Ela diz, pronto, vai ser a única tentativa de eu escapar. E ela vai reduzindo aos poucos, com medo do caminhão bater atrás. Ela começa a reduzir aos poucos a velocidade do carro, para que não batesse. Foi reduzindo, e quando foi chegando no posto, ela entra de vez, vum, no posto. Só que tem um problema, o caminhão, vum, entrou atrás também. E ela acelera até chegar na parte do posto onde tinha muita gente. E na hora que ela chega no meio de todo mundo, que ela se sente segura, o caminhão encosta atrás, e na hora que ela para, e todo mundo vê aquela cena, abre-se uma porta atrás do carro dela, e um cara encapuzado sai correndo. Moral da história, irmãos. O dono do caminhão percebeu que tinha um cara dentro do carro que ia atacá-la, e ele, para não deixar aquela mulher numa posição só no meio da pista, ele foi encostando o caminhão para que aquele camarada, aquele delinquente atrás não pudesse fazer nada. E o camarada de fato se assustou com a presença do caminhão e na verdade abriu as portas e saiu correndo. Irmãos, o motorista do caminhão viu e não permitiu que ela se distanciasse para tentar protegê-la. Sabe o que é irônico disso, irmãos? É que aquela senhora, ela fugia justamente daquele que queria salvá-la. E talvez nesta noite você esteja fazendo exatamente isso. Talvez você esteja querendo fugir de Deus. Talvez Deus esteja igual a esse homem, lhe perseguindo, para lhe proteger de uma eternidade nas trevas.
E você, à semelhança dessa senhora, está fugindo justamente daquele que está querendo te proteger, está querendo te salvar. Talvez você esteja fugindo daquele que lhe quer dar vida eterna. Talvez você esteja fugindo de Jesus que veio ao mundo e fez tudo para conceder vida eterna a você. Mas é lamentável quando ele olha para a gente ou para alguém nesta noite e diz: vocês não querem vir a mim para teres vidas. Meu querido, se nesta noite você não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, eu queria desafiar você a fazer isso. Eu queria desafiar essa vida que você pare de correr dele. E faça isso agora. Porque só Jesus traz paz no coração. Só Jesus traz descanso para a sua alma. E só Jesus traz certeza de vida eterna para você. Faça isso para o seu bem. Pois Jesus está em sua captura. Deus abençoe a sua vida.